Olá, amados, tudo bem? Vamos estudar hoje, conhecer sobre a perseverança, que é algo muito importante na nossa vida, na vida do cristão. Perseverar até o fim. Nós temos salvação, Deus nos entregou a salvação por meio de Jesus. Mas ele disse assim: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória. Então, o que é importante é perseverarmos até o fim. Então, a perseverança é algo muito importante para nós. Em Romanos 2, 7, 8, diz assim, vamos começar no 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, a perseverança é algo que nos faz garantir, dependendo da sua perseverança de fé, é o que nós teremos. A salvação, ela se desenvolve com temor e tremor. A salvação, nós temos a salvação enquanto perseveramos nele, por ele e para ele. E perdemos a salvação à medida que nós o deixamos. Então, em Mateus 24, 13, ele diz que se nós perseverarmos, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O que perseverar, crendo, permanecendo na palavra, recebendo a palavra da fé e vivendo segundo ele nos diz. Amém? Como perseverar? Primeiro, Efésios 6, 8. Abre aí comigo. Qual é a maneira que nós devemos fazer para perseverarmos? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, nós recebemos galardão, significa prêmio, uma medida conforme nós fazemos, conforme nós perseveramos, conforme nós permanecemos, andando em amor. Olha, tudo no reino de Deus simplifica numa palavra: amor. Se você tiver amor, você permanece nele. Você pode fazer todas as coisas, mas sem amor nada serei e nada terei. Então, tudo que nós fizermos com o coração grato, com o coração pronto, então nós recebemos. Olha, Colossenses 4:2, tá depois de Filipenses aí, ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, a maneira de nós perseverarmos, manter um coração em amor, é quando nós oramos, permanecemos com ação de graça. E quando eu digo oramos, não é oramos para nós, não. Quando nós intercedemos, o que é amor? É quando nós realmente amamos uns aos outros. Deus deu 2 mandamentos para nós vivermos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós perseveramos no amor de Deus, no amor significa amando uns aos outros. E o que significa amar? Não de palavras,
mas de atitudes. Quando eu estendo a mão para ajudar, para orientar, quando eu intercedo e oro, sabendo que o Espírito Santo é que age nos corações, que Ele que abre caminho, Ele que faz todas as coisas. Quando eu me interesso de coração, quando eu guardo os discípulos que Ele pôs na minha mão, amém? Então, aí nós oramos, intercedemos e damos graças a Deus. O amor de Deus cresce. Qual a intenção de perseverar? Perseverar como? Hoje nós estamos num tempo que nós não temos igreja, salão para nos reunir. Então nós temos que estar. Deus prova o nosso amor à medida que nós estamos em casa, que nós temos um tempo separado para falar com Ele, que o nosso coração está ligado nele. Quando nós mantemos essa comunhão em amor com Deus, então nós temos um coração grato, nós temos um desejo de ler a palavra, porque Deus fala conosco pela palavra. Nós não queremos caminhar sozinhos, queremos estar mantendo essa comunhão para ter a direção, a orientação de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ver a outra maneira de perseverar, 2 Timóteo 3, 10. Uma outra maneira de perseverar, além da oração e comunhão da palavra, é quando nós mantemos a palavra no nosso coração e não andamos segundo a nossa vontade ou segundo os homens, quando nós andamos segundo Deus, segundo Ele propõe para nós. Então diz a palavra do Senhor assim, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele está dizendo para os apóstolos. Os apóstolos perseguiram de perto, presenciou de perto todo o sofrimento. E uma maneira de nós perseverarmos é mantermos firmado na fé, no amor, independente das tribulações, independente daquilo que Jesus passou na terra. Ele fala: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vencemos nele, com ele nós vencemos. Então, outra maneira de perseverar é realmente quando nós mantemos a doutrina, da palavra no nosso coração e nós não inclinamos para as coisas da carne. Outra maneira, Romanos 8, 14 e 15. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Nós, quando estamos perseverando no amor, ligados pela palavra em Deus e praticando essa palavra no nosso coração e na nossa vida, nós mantemos uma fé que está acima dos problemas, das dificuldades, uma fé que nos faz inabaláveis. Mas, quando nós nos afastamos, quando nós deixamos de meditar, vai tomando conta da nossa vida um espírito que está no mundo, que é o espírito de medo, é o espírito de insegurança, é o espírito de temor, de tremor no coração, tudo, ai meu Deus, e você teme as má notícias, e você começa a andar, as pessoas, você não começa, mas aquele que deixa de meditar na palavra, ele começa a andar segundo o que governa o mundo. E é por isso que Deus diz para nós não recebemos um espírito de escravidão, mas para que nós possamos manter esse amor arraigado, alicerçado no amor de Cristo, nós temos que permanecer na palavra todos os dias, na oração, na súplica, na intercessão, para que o espírito atemorizador das circunstâncias do mundo
não nos atinge, porque a palavra de Deus é o muro que nos cerca e nos fortalece. Então nós temos que permanecer em todo o tempo, orando e vigiando, intercedendo, seguindo a maneira da doutrina da palavra, não andando segundo a nossa carne, a nossa vontade. Terceiro, ser guiado pelo Espírito. Olha, ouvir a voz do Espírito é o ponto importantíssimo, que quando você não aprende a ouvir o Espírito Santo, você faz e anda contrário à direção que ele nos dá. Então, Romanos 8:14, que nós acabamos de ler, nós não recebemos o espírito de medo, mas o espírito de fortaleza. Então, nós temos que andar segundo o Espírito nos guia. E que significa? Tudo que nós vamos fazer, nós devemos orar e consultar, né? Davi, quando era para ele ir para a guerra, Senhor, eu devo ir ou não? Deus dizia para ele, vai ou não vai. Senhor, eu devo fazer isso ou não? O Espírito vai te guiar. Isso significa você tomar a atitude que Deus quer. Eu compro esse carro ou não? Eu compro essa casa ou não? O que eu devo fazer? Qual é a maneira de eu permanecer? Então, o Espírito Santo, ele sussurra no nosso interior. Tudo que vem pelo Espírito Santo, ele mantém paz, harmonia, refrigério, descanso, porque o Espírito Santo, ele fala na calmaria. Deus fala conosco como Elias estava lá na gruta, lá na montanha, esperando Deus passar e falar. Deus não falou no meio do temporal. Na saraiva, no fogo também Deus não falou. Mas quando veio um vento suave, uma chuva esterúrica, aquele sussurro, o Espírito de Deus falou com Elias. Então, como que eu sei que é aprovação de Deus? Quando tudo que eu vou fazer ao meu redor está paz, ele traz descanso. Quando eu penso no que eu vou agir, ele me refrigera, ele me traz alegria e eu me permaneço normal. As coisas, as circunstâncias, as pessoas ao meu redor, tudo em paz. Mas tudo que não provém de Deus e provém do maligno, que ele arma para nós, porque ele vem sempre mostrando um espírito enganador, porque ele é enganador. Ele vem sempre dando uma aparência do que é bom. Você olhar e dizer, não, mas isso é bom. Nem sempre o que é bom significa que vem de Deus. Porque o diabo também engana e mostra como se fosse anjo de luz. Mas ele não é anjo de luz. Ele é anjo de guerra, de tormenta, de roubo da paz. Então, tudo que vem pelo maligno, ele traz uma sensação de nervoso, ira, traz uma sensação de tristeza, de desespero, traz desarmonia, traz perturbação, não dorme direito, fica ansioso, sente mal. Então, tudo que o maligno traz para nós dá uma sensação ruim, agitado, atribulado. Mas tudo que provém de Deus, que o Espírito Santo vai te guiar e você vai fazer, e traz uma paz, uma serenidade, tudo fica leve, tranquilo, isso vem de Deus. Quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo, não perseveramos nessa direção do Espírito, o inimigo arma laços, arma tropeços, arma coisas que traz muita desilusão, desarmonia, infelicidade, porque o diabo não dá nada bom para ninguém. Ele não dá. Tudo que vem dele vem para matar, roubar
destruir aquilo que você conquistou. Muitas vezes, Deus entrega nas nossas mãos algo grande, tremendo, você vence barreiras, você salta muralhas, você ganha, alcança a vitória. E quando você alcançou o que Deus está te dando e Ele começa a te entregar mais e mais, o que acontece? O inimigo arma um laço para roubar tudo que você conquistou e que Deus te entregou. Então, cuidai de vós mesmos. A perseverança nessa comunhão é muito importante. Não é a igreja que te dá isso, mas é a palavra de Deus, dia após dia, é a obediência exata daquilo que você sente no coração, dia após dia. Então, isso é muito importante, demais, quando nós mantemos essa intimidade com Deus. Então, assim nós perseveramos. Lembra de quando você nasceu de novo, do primeiro amor? Ele diz assim, lá em Apocalipse, você tem boas obras, falou para a igreja, uma das igrejas, mas eu tenho contra ti, abandonaste o primeiro amor, abandonaste a perseverança, não permitir que isso afaste de nós a perseverança e o primeiro amor. A perseverança nos mantém no primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor não é algo, sabe assim, supérfluo. Não. O primeiro amor não é aquilo que é tudo maravilhoso. Não. A pessoa vai, aceita Jesus, recebe a graça da salvação. E o que acontece? Sabe o que acontece? Quando ela nasce de novo, quando ela recebe, os problemas são os mesmos, as dívidas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, mas algo entrou no coração dela que faz ela forte, olhar para cima e ela vê todas as circunstâncias insignificantes abaixo dos pés e sai dali glorificando, cantando, louvando, cheia de esperança, de fé, de convicção que tudo vai funcionar, que agora um novo caminho surgiu na sua vida. Então nós temos que manter a perseverança. Mais uma área da perseverança está em Tiago 1, 3 e 4. Essa área da perseverança, quando nós perseveramos apenas nos momentos bons, é muito fácil, não é fácil? Perseverar quando tudo está dando certo, quando tudo vai bem, é muito bom. Mas a perseverança é nos momentos de tentação não desanimar, no momento da tribulação olhar para o alto, consumador da fé, no momento de que tudo fica negro, escuro, você permanecer convicto na certeza da vitória. Amém? Então, se alegrar no momento da provação, sabendo que aquela provação, ela dura pouco, logo vai passar e a bonança virá. É tipo assim, um dia de muito calor, de muita sequidão, e de repente arma aquele temporal no meio do dia, e aquele temporal fecha, escurece tudo, o céu, o sol vai embora, e por uns momentos, então dá aquela trovoada e deixa uma chuva forte, que lava os telhados, que limpa as árvores, que cai as folhas secas, e daqui a pouco, tudo daquele, até o cheirinho da terra que desceu, a gente pode sentir. E daqui a pouco tudo ameniza, o sol se abre novamente e tudo tá diferente, porque tudo que foi afetado com sujeira agora é limpo. Amém? Então, Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a perseverança tem que ter uma ação completa. Olha, a provação, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação, quando você mantém na palavra, ela produz em nós um espírito de perseverança. Por isso, a perseverança, ela é dada a nós, é o fruto do Espírito Santo. Perseverança é fruto do Espírito Santo, concedida a nós pelo poder de Deus, de mantermos fiéis, se manter fiel até a morte. Jesus foi fiel e obediente até a morte, morte de cruz. E ele nos ensinou, não importa os momentos de provações, porque quando somos provados, testados, aí Deus nos aprova. A aprovação, ela vem para sermos aprovados, não por aquilo que nós passamos. Nós somos tentados, não somos? Deus não permite tentação acima do que você pode suportar, mas por meio daquela tentação, Ele levanta em nós uma fé convicta, de força, uma fé que nos faz ultrapassar a barreira e subir mais alto ainda. Tá entendendo? Porque a perseverança produz isso em nós, nos eleva. A provação, ela vem para testificar que a nossa fé é firme, fiel a Deus. Vamos ver outro ponto. Então, ele diz a palavra assim: não desanimar ao cair em tentação, mas se alegre sabendo que ser provada a fé opera perseverança. A fé, diga comigo, a fé opera perseverança. É mantendo firme na fé. E essa provação nos eleva. Entendeu? Porque quando nós somos provados, aí que nós mantemos uma força do interior do nosso coração. E essa força vem pelo Espírito Santo. Olha, Mateus 10, 16 a 22, vamos ler. É um ponto muito importante para a perseverança. Mateus 10, 16 a 22. Então, olha, o que acontece? Quando nós temos, no meio da perseguição, no meio da provação, o nosso foco tem que ser Jesus, a palavra, amém? Essa palavra, meditar na palavra, olhar para Ele, olhar as promessas. Olha, você deve ter um caderno, uma agenda, uma caderneta, onde você escreve as profecias que Deus direciona, onde você escreve todos os momentos que Deus te deu vitória, onde você possa escrever os testemunhos daquilo que você viveu. Escreva, porque nesse momento nós temos que olhar para Jesus, amém? Então diz a palavra assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Não podemos ser simples somente, simples e prudente. Porque muitas pessoas começam a ver o evangelho, começam a ver situações tão simples, e caem no laço do diabo. Porque o diabo nunca apresenta, sabe, negro. Não, ele apresenta como um anjo de luz. Ele apresenta como disfarçado no amor. Mas ele diz: ser simples, mas prudente.
não dá o passo além se o teu coração te condena, entendeu? Não vai. Se teu coração treme, se você sente insegurança, não vai. Segura e ore para desfazer os laços do inimigo sobre a tua vida. Olha, sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. O que a serpente faz? A serpente, ela simboliza o inimigo de Deus, ela simboliza o maligno. Ela fica parada, entendeu? Olhando para a presa, mas ela não se move, esperando a oportunidade certa para dar o bote. Ela não deixa nem um barulho, ela não deixa nada perceber, nem as folhas se mexer, nada. Ela fica parada. Assim é o diabo. Ele fica rugindo e bramando ao vosso derredor, esperando um momento para devorar e arrancar o que Deus te entregou nas mãos. Por isso ele diz, ser prudente, cuidado, cuidado. Então ele diz, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que havereis de dizer. Visto que sois vós o que falais, não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem falais em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O maior empenho de Satanás é te paralisar na oração. Quando algo te paralisa e você não consegue orar, é o próprio inimigo ao teu redor. Dentro daquilo que você vai fazer, o diabo está movendo. É o diabo que está trazendo. Por isso, cuidai de vós mesmos. Nós temos que ter cuidado e perseverar na paz. E o Deus da paz esmagará a Satanás abaixo dos seus pés, não é assim? Então nós temos que manter em paz. Tudo que move guerra provém do inferno, não provém de Deus. Não é Deus que está trazendo para você. Moveu guerra, moveu discussão, contenda, adversidade, um coração acelerado, algo, desconforto, não vem de Deus, mas sim do maligno. Foge, afasta, fora, cai fora, rejeita, lança fora. Não fique convivendo com essa força inimiga ao teu derredor, que você vai acabar perdendo e caindo. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Cuidado com quem você anda. Cuidado com a aparência que o inimigo tem trazido para que os outros, olhando para você, possam imaginar coisas indevidas como servo de Deus. Amém? Então, perseverar nisso que Deus está dizendo para nós perseverarmos até, olha, sereis odiados
Tem pessoas que não suportam ser odiado. Ou, se aqueles que são do maligno, não são de Deus, nos odiar, alegra teu coração, meu irmão, alegra. Agora, se você ficar com aquele que é do maligno em boa, em convivência, está mal, você não está no Senhor. Isso é importante você ver. Se aquele mal te leva a pecar, foge, foge. Ele diz, por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Às vezes quantas pessoas viveram 10 anos, 15 anos, 20 anos com Deus e depois não perseveraram na verdade da palavra, caíram e pereceram. Amém? Por isso é muito importante, persevera no chamado. Olha, o meu chamado é independente de qualquer pessoa. Eu não tenho que prestar conta para ninguém. O meu chamado é específico. O seu chamado é específico. Ele diz que nós vamos dar conta a Deus de tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E nós não cuidamos. Servo mau, preguiçoso, diz o Senhor. Por que você não depositou o talento que eu te dei no banco? Mau e preguiçoso. Teve medo e enterrou? Enterrar significa você paralisar e não fazer mais. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, nós temos que gloriamos nas próprias tribulações. Nas tribulações, nós não estamos sozinhos, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança, porque muitas pessoas buscam na tribulação, ela produz perseverança, porque você vai orar até alcançar a vitória. Tem pessoas que quando começa a tribulação, vai lá, ora um pouco e acabou. Já orei. Não adianta. Não, meu irmão. Aí, conforme intensifica a tribulação, aí nós temos que intensificar a oração. Temos que intensificar mais e mais a oração. Se não for assim, você não persevera. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Perseverança, quando você tem perseverança, produz experiência. E a experiência, esperança. Cada perseverança que nós temos, ela vai produzir uma nova experiência de vitória. Amém? E essa experiência produz esperança. Amém? O Romanos 12, 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Regozijar, outra vez, na esperança, pacientes na tribulação. A tribulação nos faz crescer na fé. Amém? Vamos, Apocalipse 3:10. Olha, se você tiver ouvindo, eu creio que esses estudos devem ser feitos com a Bíblia, com a palavra. Então, leia alto. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, de que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha
perseverança. Quando nós guardamos essa palavra de perseverar, o Senhor é promessa, Ele cumpre, Ele guarda a nossa vida no tempo da provação que virá ao mundo. Então nós temos a certeza que Deus há de nos guardar no tempo da provação que virá ao mundo, porque nós guardamos a palavra. Guarde a palavra. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Tudo que você deve guardar, guarda o coração. Amém? Vamos ver. Então diga assim: confiança e fé. Confiança e fé nas promessas de Deus. Precisa confiar, por isso você tem que perseverar. O que você vai perseverar? Persevera cuidando dos seus discípulos. Persevera mantendo comunhão. Persevera na oração. Persevera na intercessão pela igreja, pelo povo de Deus, pela necessidade que nós estamos vivendo no momento. Ser continuamente, entendeu? Perseverante. Constantemente constante. Diga comigo, constantemente constante é o que eu quero ser, Senhor. Amém? Romanos 8,17. Olha, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a perseverança na tribulação, a perseverança no sofrimento, sabendo que nós temos o sofrimento aqui na terra, nós temos um momento de sofrimento. Quando o cristão acha que tudo, porque ele ora, porque ele busca Deus, tudo vai ser um mar de rosas, tudo perfeito, tudo agradável, nada de contrariedades, aí ele está completamente enganado. É uma presa fácil que o inimigo derruba. Por quê? Porque nós temos que ter consciência. Olha, se somos filhos, somos também herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A palavra de Deus diz assim: porque Jesus sofreu a morte e a morte de cruz, Ele foi exaltado no céu, acima dos anjos. Por quê? Porque Ele sofreu. Então você tem que saber, eu estou aqui, se eu sou filho, diz que nenhum servo é melhor do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se mentiram contra mim, mentirão contra vós. Então o sofrimento faz parte do crescimento e da glorificação de Deus através da nossa vida. Amém? O sofrimento faz parte. Então, se você não é preparado para sofrer, quer ser só o mar de rosa, quer viver só melhor na terra, com certeza você não vai para o céu. Porque lá é aqueles que sofreram, padeceram por amor de Jesus, mas receberam a coroa da glória. Por isso ele diz: renuncia ao eu, renuncia à carne, aos prazeres da carne, renuncia, sacrifica a carne, mortifica a vontade. É isso que ele fala. Porque virá a recompensa do Senhor na nossa vida. A recompensa ela vem quando nós fazemos isso. Amém? Vamos terminando então. E para nós perseverarmos, nós precisamos nos revestir e nos vestir a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Então nós precisamos revestir da armadura, do poder, da proteção que vem do alto, que vem de Deus. Lutar no Espírito. Não lute segundo a carne. Não lute segundo as emoções. Não lute contra aqueles que vão te ajudar, que são próximos, com aqueles que são irmãos. Lute contra aqueles filhos do maligno que vêm para roubar aquilo que Deus nos entregou e nos colocar para baixo. Diz a palavra de Deus: depois de ter vencido, permanecer inabalável. Quando você luta na oração, na renúncia, de não fazer, de não praticar, de não pecar contra o Senhor, quando você luta na renúncia, de permanecer inabalável diante da força do pecado que te leva, que tenta te levar, você vai lutar contra as ciladas do diabo. E depois de tudo, você permanece inabalável. Você não permanece na força maligna e que te deixa estraçalhar. Quando nós lutamos com as armas de Deus, nós mantemos paz, oração, tranquilidade, certeza de fé, conquista e somos mais que vencedores. Então, cingir a cintura com a verdade. O que é verdade? A palavra no nosso coração e a nossa boca para falar bênção e não maldição. A palavra firmada em nós para saber quem somos em Cristo, não o que o maligno joga na nossa mente. Então nós andamos segundo o coração, a palavra do coração, não segundo a força de pensamento. A força do pensamento vem pelo maligno. A força de pensamento vem para destruir a força interior. Ele lança setas, dardo. O inimigo é capaz de condenar. A força do pensamento maligno vem em condenação. Você se condena. Você se acusa. Acusação, condenação, engano, mentira. Tudo isso provém do maligno. E nós temos que manter firmado nessa armadura para permanecer inabalável. Sermos inabaláveis. Amém? Olha, porque a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. É contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A Bíblia diz que essas forças que lançam pensamentos, que lança amargura, que lança tristeza, que lança coração deprimido, sabe? Essas forças são as forças dominadoras, são os dominadores desse mundo tenebroso. Você pode olhar que as pessoas têm isso. As pessoas, elas vivem
essa angústia, essa tristeza, ela vive dominada por esses espíritos tenebrosos. Mas nós que somos do Senhor, não. Nós temos a força do Espírito Santo que está em nós. Nós temos o poder do alto que nos reveste a mente, os pensamentos, o coração, o sentimento e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então ele diz: cinja a cintura com a verdade, vista a couraça da justiça. Justiça somos lavados pelo sangue, ele nos justifica. Nós não somos perfeitos. A perfeição somente Deus. Todas as vezes que você pecar, não esconda o teu pecado, confessa. Não fica você mesmo se enganando, escondendo. Tudo que você sente, eu não posso contar para o pastor, eu não posso falar para o pastor, é prisão maligna. É obra enlaçada do inimigo. Porque quando nós confessamos, o Espírito de Deus passa o sangue do Cordeiro sobre nós e nos deixa livre. Cingir a cintura com a verdade, com a justiça. Justiça, nós não somos justos. Justo é Deus. E Ele nos justificou pelo sangue. Ele nos perdoou, não porque nós merecemos, mas porque Ele é Deus e nos ama. A couraça da justiça calça os pés com o evangelho da paz. Por onde você anda, com quem você convive, você está levando paz ou a guerra? Você tem palavras de paz ou de guerra? O que você tem vivido? Qual é a atitude que você tem tomado? Então, calça os pés com o evangelho da paz. Uma boa palavra que levanta, que ajuda, que fortalece, que aconselha, uma palavra que dá força para o outro prosseguir avante. Amém? Verdade, justiça, calça os pés com a palavra, com o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos. Olha, a palavra de Deus diz assim: se você disser esse monte sai e lança no mar, assim vai acontecer, não é? Então, quando você percebe que o maligno está do teu lado, ou que está agindo contra a tua vida, abre a boca e fala, lança fora o inimigo, abre a tua boca, você vai ver que Deus honra a tua palavra, quando você diz, fora, sentimento do maligno fora da minha vida. Não fica cultivando o sentimento que você sabe que é do maligno. Não. Mas eu não sinto de perdoar. Mas você não tem que sentir nada. Você tem que apenas usar a boca e falar e ordenar e lançar fora. Amém? O evangelho da paz, embraçar o escudo da fé. E que mais? Capacete da salvação e meditar todo dia na palavra, todo dia, medita, guarda a palavra, amém? Meditar na palavra, guardar a palavra no coração. E oração e súplica, todos os dias, pelos santos. E orai por mim, tem que orar para seu pastor, para sua pastora. Orem por mim, para que ao abrir a boca, Deus me dê a palavra que ajuda, que ele fortalece, que edifica, que alimenta, exatamente conforme o povo de Deus necessita. Amém? E para terminar, deixa eu ver, tem mais uma aqui. Atos 2:42 diz assim. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, perseveravam na doutrina, perseverar na doutrina, no chamado,
no propósito, naquilo que você diz, sim, Senhor, conta comigo. Você pode cuidar das ovelhas? Sim, Senhor, conta comigo. Nenhuma dessas ovelhas que o Senhor colocou na minha vida vão perecer, porque o que depender de mim, eu vou orar, vou visitar, vou cuidar, vou curar as feridas e vou andar fielmente conforme o Senhor pediu, conforme o Senhor determinou. Amém? Então, perseverança na doutrina, na comunhão. Comunhão, o que é? Manter contato, visitar, ajudar, ser amigo. Bom, e para encerrar, Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Oh, glória a Deus! Moisés contemplou o galardão. Ele contemplou de tal maneira que ele renunciou a ser chamado, não aceitou ser chamado filho da filha do faraó, nem aceitou toda aquela riqueza. Ele rejeitou tudo para padecer com os seus irmãos hebreus, humildes. Mas ele contemplou o galardão. E você? Quando nós não temos no nosso coração, quando nós não contemplamos a glória, a grandeza e aonde Deus vai nos levar na vida eterna, então nós não renunciamos nada, porque nossos olhos ficam aqui como se aqui fosse tudo de bom. O melhor está aqui, não. O melhor está lá. O melhor está em Deus, na eternidade, aonde Ele falou para os discípulos: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais comigo. Falou, olha, falando para os discípulos, eu vou deixar vocês, mas eu vou antes. Vou preparar um lugar para cada um de vocês, para que quando eu estiver lá, vocês possam ir e estar comigo. Amém? Coisa melhor, tem coisa melhor do que ter certeza de estarmos juntos, perseverando. Tem coisa melhor do que você ter sonho, visão, conquista, desejo de estar na glória com o nosso Deus? Não, não tem coisa melhor. O melhor é isso realmente. O melhor, porque quando nós temos visão da eternidade, visão daquilo que Ele conquistou por nós, então nós temos aquela certeza que renunciamos tudo aqui, porque o melhor está por vir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para Deus nos dar essa perseverança. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te damos graças pela Tua palavra, viva e eficaz no nosso coração. Essa palavra veio nos fortalecer, veio nos ajudar a perseverar na doutrina, a perseverar na oração, na súplica, na comunhão, a perseverar guiados pelo Espírito Santo, a perseverar no sonho e visão da eternidade, mantendo nosso coração ligado, alicerçado em amor uns com os outros e querendo, ó Deus, mais e mais realizar a Tua vontade, cumprir o nosso chamado, conforme nós dizemos sim ao Senhor, permanecer fiel contigo, em nome de Jesus, porque é na perseverança que o Senhor nos dá a coroa da glória. No nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas vidas que estão ouvindo, estão recebendo a palavra,
para que não haja barreira, tribulações, nada possa impedi-los de manter a perseverança nessa comunhão e oração, em nome de Jesus. E nessa intercessão, o Senhor nos chamou a fazer a obra intercedendo para que cada um possa vencer essas vidas que estão recebendo Jesus, essas novos irmãos possam perseverar nessa conquista da vitória, em nome de Jesus.